Bom dia, doutora Tatiane. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Galhas. Bom dia. Bom dia, Mark. Tudo bem? Entrando aqui, doutor Sérgio, Ricardo. Bom Bom dia, dia, Helena do Migalhas. Tudo bem? tudo bem? Bom Milena, dia. bom dia, tudo bem? Bom dia. Está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Acho que a doutora Tatiane tinha uma dúvida. Eu? Não, tá tudo certo. Então tá bom. O meu nome está escrito errado aqui na legenda. Eu posso trocar ou é você que troca? O que precisa ser corrigido? Já troco aqui. Pode deixar, já estou trocando. Ah, Obrigado. imagina. Sérgio Paulo, bom dia, Milena. Bom dia, Tudo doutor bem? Rodolfo. Tudo bem? Tá, só não me chame doutor, por favor. Tá bom. O seu nome tá Rodolfo Rodolfo. Quer que eu... Ah, eu arrumo aqui. Doutor Saul, Bom dia, Rodolfo. Olá, Bom dia. tudo bem, Milena? tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Me ouve bem? Ouço bem. Então tá bom. Para mim, o senhor também está perfeito. Bom dia, Mariano da Bradiste. Oi, Mariano. Obrigado. Imagina, Rodolfo, obrigado vocês aí do convite também. Vou fazer. A gente já tem algumas pessoas nos assistindo aqui. Tem Perfeito. 70 pessoas que já estão conectadas. Daqui a pouquinho entra mais gente. Eu vou deixá-los no mudo só para fazer a transmissão para o YouTube e dar esses Tá. minutinhos até a gente começar, tá? Obrigado, Perfeito. Milena. Milena, você dá o start pra gente, né? A gente vai perceber que chegou a hora, você vai entrar conosco. Sim, eu vou fazer a transmissão no YouTube, vou lançar a transmissão ao vivo no YouTube e aí eu já volto aqui para avisá-los que está tudo certo para a gente iniciar, Legal. Perfeito. tá bom? Perfeito. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Olá, Tatiana, seja bem-vinda. Bom Tudo dia. bom, Saul? Tudo Bom bem? A dia. Milena do Migalhas está aí dando início à hospedagem do nosso evento também no YouTube. Daqui a pouquinho volta chamando a gente para a gente começar. Legal, obrigada. Eu vou desativar meu áudio enquanto eu não estiver falando, tá? Bom dia a todos. Olá, Milena. Bom dia. Bom dia, Estamos Milena. ao vivo já no YouTube. É Ok. um prazer tê-los aqui conosco para discutir a tributação do software, né? Julgamento que está pautado para amanhã. Então, acho que vocês terão bastante coisa a acrescentar e discutir, sobretudo com essa época maluca que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia toda, em que os tributos também estão sendo alterados. Vou passar a palavra, então, para o doutor Saul, que vai moderar o debate.
Só fazer um alerta a todos, a gente tem um chat aqui na lateral, onde os participantes conseguem encaminhar dúvidas, comentários, não precisam se prender a eles, porque eu sei que o tempo é curto, mas na medida do possível, se vocês quiserem trazer algum assunto para a baila, fiquem à vontade, tá bom? Doutor Saul, o senhor tem a palavra, muito obrigada, bom evento. Obrigado, Milena, prazer estar aqui hoje, participando desse evento sobre a tributação dos softwares, em parceria com Migalhas, que está disponibilizando tanto a nossa interação na sua plataforma, como hospedando o evento também no YouTube. Eu queria começar agradecendo a presença de todos os nossos convidados. São profissionais experimentados, pessoas que conhecem o setor de software, pessoas que conhecem a tributação, especialmente a tributação nesse setor tão dinâmico, tão sofisticado e tão essencial ao país. Nós estamos na companhia de profissionais da área acadêmica, estamos na companhia de líderes do setor, nós temos aqui também profissionais da advocacia, temos auditores, tanto auditores do município, Alberto Macedo, professor conhecido de todos nós, doutor em Direito, como a Tatiana, que já esteve conosco no evento passado, uma profissional respeitada por todos nós, que vai trazer aqui uma perspectiva diferente, engrandecendo, enriquecendo a nossa discussão. Então, feito esse agradecimento, eu acho que nós podemos avançar para o primeiro painel, o painel que fala sobre os serviços de software no Brasil. Esse painel ele vai ser liderado pelo Rodolfo, que é o presidente da ABS, pelo Mariano Gordinho, presidente da Abradiste, e o Sérgio Paulo Galindo, também presidente da Brascom. Nós combinamos entre nós que cada um tem aproximadamente 5 minutos para dividir suas impressões, deixar sua mensagem de uma forma informal, de modo informal, e na sequência, quando percebermos que concluímos o primeiro painel, passamos então para o segundo. Rodolfo, Mariano e Sérgio, sejam bem-vindos. Muito obrigado, doutor Saul, pela oportunidade. Rodolfo, acho que podemos começar com você. O que está acontecendo? Nós estamos aí na iminência de um início de um julgamento numa modalidade toda diferente, que está sendo feita em fase de teste pelo Supremo. O consultor jurídico, hoje nós tivemos a divulgação de material na imprensa sobre esse julgamento a partir de um caso de que já está no Supremo há mais de 20 anos. Você é um líder do setor, representa uma associação influente, importante, ativa. Como é que esse tipo de iniciativa chega até uma associação do porte da ABS e quais as consequências, os impactos desse tipo de julgamento? Bom dia novamente, obrigado pela oportunidade. O impacto é um impacto extremamente significativo, principalmente para um caso que está aí para ser pautado no Supremo há praticamente 2 décadas. É um tema muito sensível para o setor. O setor de software até então tem recolhido o ISS, o Imposto Municipal, por ser prestação de serviço, licenciamento de software, e fomos surpreendidos pela decisão de alguns estados de começar a querer cobrar também ICMS. Essa é a principal ponto dessa discussão toda. E isso realmente, dependendo de uma decisão aí no próximo dia 17, no decorrer da semana que vem, pode impactar muito. Ou seja, se você é um empresário do setor de tecnologia, essa decisão se equivale praticamente a você jogar uma moeda para cima, esperar se ela cai cara ou coroa. Quer dizer, cara, tudo bem, continua pagando ISS, você continua com os seus negócios, mas de repente se ela cair coroa, simplesmente você pega a chave do seu negócio e entrega para o Estado, porque você não tem como pagar 2 impostos ao mesmo tempo e principalmente se for retroativo, você não tem nem como pedir a devolução do imposto que você já recolheu para o município. Então você coloca todo o setor de tecnologia, principalmente de software, uma situação extremamente
complexa. O Brasil já é um país complexo nessa parte tributária, na judicialização, e essa decisão, nesse momento, ela só vem complicar mais ainda a situação do setor, que, obviamente, que todo mundo sabe, está enfrentando aí um problema com a pandemia, né, sério, não é só o setor, mas o mundo todo. E, ao mesmo tempo, é uma decisão que já está sendo, de uma certa forma, resolvida ou tratada pelo próprio Poder Legislativo, com a reforma tributária, que vem justamente aí tentar recompor toda essa parte tributária de todos os segmentos, não só, obviamente, da indústria de TI. Mas, como eu estava dizendo, por outro lado, o Brasil é um país extremamente promissor nesse segmento, é o 5º maior país em termos de usuário de internet, segundo o Ibope, aí 70% da população tem acesso à internet, que é um dos principais meios para você usufruir aí dessa tecnologia, dos aplicativos. Mas é uma pena que esse tema venha a ser pautado nesse momento, no momento da pandemia, no momento que o Legislativo já está endereçando esse tópico de uma forma, acho que muito mais sensata. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Perfeito. O Rodolfo, como presidente da ABS, fez alusão agora ao fato de as PECs da reforma tributária ventilarem soluções para a questão da tributação do software no Brasil. E vale lembrar, estamos aqui na companhia do Sérgio Paulo, estamos na companhia do Ricardo Godoy, estamos na companhia de representantes mais variados, que esse caso estava pautado para o dia 18 de março no plenário do Supremo Tribunal Federal, na companhia de outros casos, uma ADI de relatoria do ministro Toffoli e um recurso extraordinário do ministro Fux. E nós tivemos a oportunidade de sermos recebidos pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, levamos a ele, inclusive com a participação do relator de uma das PECs da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, né? o deputado Holmes esteve conosco, e levamos essa proposta de um diálogo institucional, que o tribunal não avançasse nessa discussão enquanto a reforma tributária já estava endereçada, o ambiente político estava permitindo uma saída para essa questão. O ministro Toffoli, na sequência, houve o adiamento de todos os casos e volta solitariamente, num julgamento em lista, essa ADI 1945. Então, só fazendo o contexto do que o presidente Rodolfo falou em relação à possibilidade do ambiente político endereçar uma solução para essa questão. Mas, na sequência, nós vamos falar agora com o Mariano Gordinho. Mariano também ocupa uma posição de destaque no setor, está na frente da Abradist. E, da mesma forma, Mariano, há do nosso lado uma curiosidade para saber a perspectiva do setor, a perspectiva do business, como é que o negócio sente esse tipo de incursão. E você, como um dos líderes desse setor, está aqui honrosamente conosco e todos nós gostaríamos de ouvir um pouco de você a respeito. Bom, perfeito. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. A gente, como associação, como uma entidade, fica bastante satisfeito de poder participar desse debate. A gente tem participado e se solidarizado com a maioria das questões que lidam com esse problema, que, no fundo, é um grande problema, né, que as empresas e os empresários enfrentam quando fazem negócio no Brasil, a questão da correta tributação e a correta natureza tributária que o software deva ter, né? E, bom, primeiro eu me solidarizo aí com todas as colocações do Rodolfo. Ele colocou tudo aquilo que de fato é muito relevante para a gente, principalmente do ponto de vista de segurança jurídica, né? E do ponto de vista de negócio, acho que tem algumas variáveis aí que a gente pode colocar e trazer para o debate. Primeiro que é muito complexo a gente imaginar, tirando a questão do julgamento solitário, autocrático, etc. e tal, que vai acontecer possivelmente sexta-feira, se é que vai, esperamos que não, mas tirando isso, a gente não pode nunca deixar de olhar a perspectiva de que se vende e se comercializa software no Brasil, seguramente de uma forma regular, legal, estável e empresarial há 40 anos, né? Desde o princípio da década de 80.
E desde então, o software é tratado como um serviço, né? Então, é fácil imaginar que você tem aí uma quantidade gigantesca de empresas e empresários que militam nesse setor, e há 4 décadas eles militam tratando este negócio como um negócio de serviço. E você não pode simplesmente, numa decisão que pode ser perigosa, porque ela pode vir a contaminar decisões posteriores que virão a ser avaliadas sobre esse assunto, uma mudança tão radical, né? Porque quem atua no setor de comercialização, principalmente quando você fala da natureza daquilo que está sendo vendido, a complexidade tributária, quando você vende serviços de qualquer natureza, seja o próprio software nessa questão, ele é completamente diferente quando você vende mercadoria, né? A complexidade tributária e a complexidade das obrigações acessórias de quem vende mercadoria é completamente diferente, né? As empresas hoje, se a gente fosse pensar numa visão muito mais focada no negócio exclusivamente de distribuição, eu poderia te afirmar que a maioria, se não todos, os distribuidores poderiam, em algum momento, não instantaneamente, migrar de um modelo para o outro. Eles teriam condições de infraestrutura, sistêmicas, logísticas, fiscais, jurídicas, etc. e tal, para fazer isso. O problema não são eles. O problema é que o Brasil faz o software chegar na mão do consumidor através de canais, através de um segundo nível de comercialização. São revendedores, são integradores, são varejistas. E esses canais, ou pelo menos a maior parte desses canais, não teriam condições estruturais para fazer isso acontecer, né? Você não consegue chavear do dia para a noite uma empresa que opera numa modalidade de serviço, e hoje todos sabemos que operar serviço se tornou muito mais simples, né? Você, se for um pequeno prestador de serviço, você pode usar a solução de geração de nota fiscal eletrônica de uma prefeitura, onde você viva, né? Para uma operação de venda de mercadoria. É impossível comparar sequer. É impossível comparar a complexidade com que esses canais secundários terão que lidar, ela é inconcebível, não dá para pensar nisso. Imaginar que a gente poderia propor uma migração de 100% desses canais para dentro da distribuição, para ser um operador logístico dessa atribuição tributária, também é inconcebível. Não é possível isso ser pensado a curto prazo. Isso precisaria e demandaria um esforço que o setor não vai estar pronto para fazer instantaneamente. Então, as consequências que a gente consegue visualizar, elas são muito graves, né? Que podem chegar, inclusive, à questão da interrupção, porque como é que você vai fazer essa modalidade de negócio continuar a fluir sem que haja algum problema de continuidade? A gente está vivendo isso hoje com a questão da nuvem, né? A gente sabe hoje que muito software, isso que nós estamos agora aqui, todos conversando através da plataforma Zoom, ela é comercializada como um serviço, porque é natural que ela seja assim. Imagina se do dia para a noite, nós agora para fazer uma videoconferência, alguém tivesse que ter vendido algum produto, né? E fazer esse produto estar disponível, fosse para cada um de nós individualmente, na forma de um produto que tivesse sido tributado com uma carga tributária que não é só a carga tributária original do ISS e outras tantas que tivessem associadas a essa questão. Então, até para, não sei se eu já estourei os meus 5 minutos, mas para deixar como uma contribuição para a nossa discussão, é esse pensamento que a mudança pura e simples, ela não é, infelizmente, tão pura e simples como parece ser, né? A gente sair de um modelo que ele é testado, provado, e dentro de todas as dificuldades já enfrentadas, ele tem um grau de segurança jurídica associado, para um outro que a gente está lidando com um futuro razoavelmente desconhecido, né? E sem contar que mexer com isso agora, tirando a questão toda da pandemia e de assuntos muito mais graves que o país tem que lidar, a gente não pode inviabilizar software no Brasil. O software é a plataforma para o futuro. É com o software que a gente vai construir o futuro do mundo, não é do Brasil. É ele que vai construir o futuro do mundo. E a gente pode, numa canetada talvez inadequada, comprometer o futuro da comercialização de software, porque sair do modelo que tributa na cabeça uma certa porcentagem sobre a venda, a comercialização
serviço ou aquele item não classificado corretamente o software para a venda de um produto, você multiplicou N vezes a carga tributária, logística e operacional na venda daquele item. Quem absorve isso? É a sociedade que vai pagar essa conta? Acho que essa é uma pergunta muito importante a ser feita, entendeu? Muito bem, Mariano. Essa perspectiva, então vamos ter a oportunidade de ver mais adiante, como eu já antecipei, a Tatiana Martinez, ela tem uma perspectiva diferente, está tendo a oportunidade, não é, Tatiana, de ouvir aqui as impressões do setor. É absolutamente legítimo que o setor divida suas impressões e antecipe um pouco das dificuldades que enxerga caso haja uma mudança de comportamento. Mais à frente, nós vamos entrar no painel da Tatiana com o Alberto e vamos poder ter aí dividir algumas impressões a respeito. Só adiantando a vocês, antes de chamar o Sérgio Paulo, presidente da Brascom, que nós já estamos aqui com um número considerável de perguntas e que, ao final do painel, eu devo dividir algumas. Estamos aqui com uma pergunta para ilustrar o todo, do José Gilberto Meira Júnior, que pede que nós comentemos a respeito da lei de Santa Catarina, que faz uma menção ao Supremo Tribunal Federal para justificar a tributação pelo ICMS. Mais à frente, a gente pode falar a respeito dessa lei também. Bom, Sérgio Paulo, presidente da Brascom, é um presidente muito ativo em Brasília. Nós tivemos, inclusive, nessa ocasião em que fiz menção, quando tivemos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, o Sérgio Paulo estava lá, envolvido, engajado com essa discussão. A Brascom tem também ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas a respeito da matéria. É um prazer ter você conosco, Sérgio Paulo, e nessa linha do primeiro painel, quando trouxemos líderes do setor para dividir suas impressões e dividir com o público a perspectiva do negócio, do setor, a perspectiva institucional, nós aqui também estamos ansiosos para ouvi-lo. Obrigado, Saulo. Queria, em seu nome, saudar aqui todos os companheiros do painel. Queria também registrar muito obrigado ao meu amigo Rodolfo, companheiro aí de longa data, pelo convite, muito honroso. Vou complementar as ponderações já feitas com um pouco de numerologia. Nessa semana que passou, nós publicamos o nosso relatório setorial relativo ao ano 2019. E esse relatório confirmou algumas tendências que a gente já vem observando há alguns anos, que é o aumento da participação do setor de software e serviços como sendo o contribuidor principal do setor de TIC em geral. Em 2019, esse setor atingiu 55% do total da produção de TIC, sendo hardware com 45%. Dentro desse subsetor de software e serviços, software corresponde a 27% do total. E isso é muito expressivo, e é mais expressivo ainda quando a gente leva em conta que é um volume de 27,9 bilhões de reais de software comercializado no ano passado, e a isso a gente ainda pode agregar o fato de que nuvem, que é a porção de serviços que mais cresce, tem um componente de software importante e teve um faturamento de mais de 9,1 bilhões de reais no ano passado. Qual é o risco econômico que o próprio setor enfrenta com eu diria até, guerra fiscal entre estados e municípios? É um risco de onerosidade desmedida e irrazoável. Fazendo uma comparação rápida, em cima desse montante de 27,9 bilhões de reais de receita bruta, se nós considerarmos em cima disso o valor da tributação, tomando como base aqui a alíquota praticada pelo município de São Paulo, que é de 2,9%, nós temos uma arrecadação de 809 bilhões de reais, aproximadamente. Esse é um cálculo aproximado, tá bom? Caso haja uma decisão favorável ao ICMS,
os estados que aderiram ao convênio CONFAS 181 de 2015, que reduz a carga tributária para que a alíquota equivalente seja de 5%, se esses estados prevalecessem dentro do território nacional, o aumento da carga tributária seria de 72%. Ou seja, a arrecadação de 809 bilhões de reais iria para 1 bilhão 395 milhões de reais. Mas nem todos os estados aderiram ao convênio 181. Alguns estão fora. E um deles, inclusive, é objeto de uma das ações de inconstitucionalidade patrocinada pelo Dr. Ricardo Godoy, representando aqui a CNS. E, neste caso, a alíquota sobe para 18%, o que levaria, de novo, uma simulação. Se todos os estados aderissem a essa tributação, o valor total da arrecadação iria para 5 bilhões de reais, ou seja, 521% de aumento de carga tributária. Tais aumentos, eles são por si só eloquentes, mas eles, na verdade, são corrosivos. Ele desorganiza toda uma cadeia de negócios, porque software é a base da prestação de serviços e software é aquilo que faz o hardware ser útil para nós como consumidores. Então, você tem toda uma desorganização do setor de TIC em cima de uma onerosidade excessiva. Como o doutor Saulo já adiantou, a Brascom também é signatária de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação 58, e essa ação ela traz todos esses elementos mais recentes desse embate, no qual os estados, na verdade, passaram a legislar sobre matéria tributária a partir de um precedente do antigo do STF e o fazem sem lastro legal. E eu sei que tanto os nossos professores aqui presentes quanto os demais especialistas tributários vão tratar desse assunto. Então, eu queria somente concluir essa breve intervenção dizendo o seguinte: nós estamos hoje diante de uma situação muito auspiciosa, com a oportunidade de revisarmos todo o sistema tributário nacional a partir da tramitação das PECs, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, e acabar de vez com essa insegurança jurídica e a possibilidade de bitributação sobre consumo que a gente enfrenta hoje entre estados e municípios. A gente não pode perder essa oportunidade enquanto país, e eu conclamaria a todos que se engajassem nesse debate. Por outro lado, se o STF, nesse tempo todo, não se pronunciou no sentido de sanar essa questão, não é esse o melhor momento de fazê-lo. E aí concordamos integralmente com o doutor Saul de que essa discussão intempestiva do STF pode, na verdade, criar incômodos à tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Nosso entendimento é que o STF faria melhor se aguardasse a tramitação no Congresso Nacional, porque aí a decisão do STF seria apenas uma decisão retrospectiva. E aí mora também uma outra questão importante, que rema contra uma decisão a favor do ICMS. Essa decisão atingiria em cheio a maior parte do setor que contribui regularmente hoje para o ISS nas operações de licenciamento de software, lastreados na Lei Complementar 116, que inclusive foi reconfirmada na reforma recente da própria lei com o item 105 da lista anexa dos serviços. A contrário senso, a prevalecer a posição dos estados em favor do ICMS, nós estaríamos diante de uma situação dramática. Primeiro, teríamos um passivo tributário por parte das empresas absolutamente impagável. Segundo, teríamos créditos de ISS a ser requeridos junto aos municípios
que com certeza não teriam a capacidade financeira de honrá-los. É mais um fator de completo desarranjo da cadeia produtiva mais importante do Brasil, que é a cadeia de tecnologia, e que tem o condão de fazer o Brasil sair muito, muito mais rápido da crise da Covid. O nosso estudo de desoneração da folha, só para colocar para vocês alguns outros números, ele indica que nesse cenário da Covid, se a gente tiver a reoneração da folha de pagamentos, nós vamos perder em 6 anos 137 mil empregos, num estoque hoje de quase 700 mil empregos. E isso é grave, porque o emprego do setor ele vale 2,6 vezes o salário médio nacional. Uma oneração da cadeia de software tem o condão de reduzir a demanda por software, por onerosidade tributária e afetar ainda mais o emprego do setor. Então, não nos parece realmente uma medida de melhor interesse para o nosso país que seja adotada pelo STF a votação em torno da viabilidade do ICMS. Por isso, defendemos que o STF deveria pausar, com cautela, não apreciar essa questão, tratemos da reforma tributária e aí vamos ver como é que a gente faz com a parte retrospectiva desse debate, que nós também entendemos que deveria ser pautada pelo ISS. Mais uma vez, reitero aqui a honra de estar presente nesse painel, agradecendo ao Rodolfo, saudando de novo os nossos companheiros e também saudando a todos aqueles que nos escutam e nos ouvem pela live. Obrigado. Saulo, você está no mudo. Obrigado, Sérgio Paulo. Estivemos aí, portanto, com Rodolfo, presidente da ABS, Mariano, presidente da Abradist, e o Sérgio Paulo Galindo, presidente da Brascom, apresentando para nós uma perspectiva do setor, uma perspectiva institucional. Eu quero só fazer aqui o registro que o Enzo Mengossi, o nosso colega advogado, esteve conosco e continua conosco nessa luta em relação aos temas que estão sendo debatidos no Supremo Tribunal Federal, as ações. Está online, está conosco, aqui acabou de interagir conosco. Também deixar aqui para vocês o registro do Tiago Fernandes, que subscreve a opinião do Sérgio Paulo quanto à necessidade do encaminhamento dessa temática a partir da reforma tributária e não uma antecipação judicial agora. São as interações que a gente tem dos colegas que estão nos assistindo. E agradecendo o painel passado, eu chamo agora um painel que nós demos o nome de um painel para tratar da eficiência tributária, mas deixando os painelistas naturalmente livres para transitarem dentro desse macrotema com microtemas mais afetos, cada um à sua área de atuação. E nós temos aqui a companhia da Carolina Arcanjo, da Microsoft. Nós estamos com a professora Tatiane Piscitelli, que tem desenvolvido um extraordinário trabalho nesse tema e em outros temas relacionados à tributação em geral e, notadamente, tributação das chamadas novas tecnologias. E o Mark, da Oracle, que está aqui também conosco, participando desse painel que nós denominamos um painel sobre eficiência tributária, naturalmente ligado à tributação do software. Sejam todos bem-vindos. E, Carolina, nós vamos começar com você. Tá ótimo. Só um minuto aqui. Bom dia a todos. Estão me escutando, Saul? Escutando bem, sim. Escutando e vendo bem. Então tá bom. Então tá bom. Então, muito obrigada novamente pelo convite, estar na companhia de vocês. Espero que eu não seja objeto de nenhum meme aqui, já que eu tenho tantas crianças e animais ao redor, mas tentei me encontrar um jeito de ficar reclusa em algum lugar de casa. Então, desculpem antecipadamente qualquer barulho, né? De qualquer forma, é um prazer enorme estar aqui, a todos também que estão tendo a oportunidade de escutar a live. Eu participo dessas discussões, tenho participado de algumas com esses mesmos colegas, então para mim é sempre uma forma muito boa de reflexão, sempre escuto mais alguma coisa que me faz despertar outras
ideias ou até esperança para uma solução para esse tema tão relevante para a indústria, né? Já me colocou à disposição, eu tenho meu LinkedIn, se alguém quiser entrar em contato depois, pessoalmente, eu respondo a todas as mensagens que eu recebo. Eu vou, como o tempo é curto, eu vou citar alguns tópicos que vêm à tona para a indústria e nessas discussões que a gente tem e que são super relevantes agora, ao meu ver, diante dessa julgamento, né, que está sendo pautado, né? Então, inicialmente, acho que o mais importante é, como todos os colegas já citaram a questão de como a indústria trata esse tema hoje. Então, a indústria hoje tributa o ISS quando fatura aos seus clientes, e ela tributa o ISS por diversas razões, né? A principal delas, e aí eu falo em nome da Microsoft, em atendimento a uma lei complementar 116 de 2003, que prevê na sua lista tributável pelo ISS um item de licenciamento e cessão de direito de uso de programas de computação. E a Microsoft, mesmo desde quando vendia a caixinha do Windows 3.1, que já não existe mais esse modelo de venda, ou existe de forma muito pequena agora, nunca foi uma venda de mercadoria, sempre foi um licenciamento de software. Tá? Quando o consumidor adquire no mercado software para instalar no seu computador, juridicamente falando, não é uma compra e uma venda, é um licenciamento de uso de um bem intelectual da Microsoft que detém os direitos, todos os direitos a ele relativos. Então, isso é um ponto muito importante, isso falando do nosso modelo de negócio, né? O que a gente vê diante do que está acontecendo agora, né? Então, a tecnologia, ela se modificou muito e continua se modificando com o tempo, modifica a forma como nos comunicamos, como trabalhamos, como até temos a possibilidade de estar não sei quantas pessoas aqui através dessa live, mais de 200 pessoas conversando de um tema super relevante, e isso tudo porque por causa da tecnologia, por causa do software, por causa da possibilidade do acesso à nuvem, e o que acontece é que o nosso sistema tributário ele não acompanhou essa evolução, né? E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? É que no Brasil a gente tem a gente diminui um pouco a discussão porque a gente tem essa questão de estados e municípios. E aí só vai ficando mais e mais complexo na medida em que a tecnologia vai avançando, né? Então, quando eu vejo, e ontem eu li novamente nessa ação que está para ser pautada, me preocupa muito, porque a gente volta numa discussão ou a gente gasta muita energia numa discussão e vai ser gasta entre software de prateleira versus software por encomenda. E onde entra o SaaS nisso, né? Então, a gente teve uma evolução super relevante com relação ao licenciamento de software, falando no tema especificamente, né? Onde que entra o SaaS quando a gente fala sobre isso? E eu fico extremamente preocupada e aterrorizada quando os estados se pronunciam por meio de decretos, de leis, até o colega colocou aqui a lei de Santa Catarina, e assemelham ou descaracterizam o fato do SaaS trazer inclusive uma nova modelo de licenciamento de software, né? Não dá para se compreender que a gente faça uma linha do tempo que funcione assim. Era disquete, era CD de instalação, download e vira nuvem. Não é isso. O SaaS é a possibilidade de você fazer e aí eu vou falar novamente do licenciamento de software, as possibilidades são imensas, né? Você tem um licenciamento de software com uma camada de serviços juntos, né? Então, novamente, primeiro, isso não é mercadoria, a gente está falando de um licenciamento de software com uma camada imensa de serviços, isso não é dissociável, tá? E por que eu não posso dizer que simplesmente virou de download para SaaS
E a mesma coisa, só mudou a forma de entrega. Imagina, não mudou apenas a forma de entrega, né? Para que o software possa ser disponibilizado na nuvem, você tem infraestrutura, você tem data center, você tem investimento em servidores, tá? E aí, então, eu acho que isso tudo para dizer que a minha preocupação em que agora esse julgamento, esse possível julgamento, né, do STF, uma decisão que seja proferida nesse julgamento, ela traga mais incertezas do que certezas, tá? No meu entendimento, a gente tem duas possíveis saídas para isso que nós estamos vivendo. Uma, eu não tenho como concordar menos com o Sérgio Paulo, de que a reforma tributária poderia ser, sim, uma potencial forma de solução desse tema. A outra é um julgamento conjunto de todas as ações que estão no STF com relação ao mesmo tema. E por que eu falo isso? Porque eu acho que cada uma tem uma questão específica, cada uma traz uma situação específica e, de alguma forma, existe uma complementação e todas juntas dão um panorama muito melhor do que o ambiente atual do licenciamento de software. Tá? A ADI 1975, ela não traz essa atualidade, ela não traz tudo o que aconteceu nos últimos tantas décadas, né, com relação ao tema, né? Então, eu acho que são essas minhas ponderações. Eu acho que a situação atual hoje, a gente seríamos um dos grandes interessados para que isso fosse logo resolvido, porque é uma insegurança jurídica, é uma situação muito complicada para quem é militante, né, no dia a dia, que tem que tomar decisões de como faturar, de como precificar, de como você conversa com seus distribuidores, como o mercado atua de forma muito desconexa e como que o mercado, na realidade, se habituou a trabalhar dessa forma, desconexa. A questão dessa discussão entre ICMS e ISS é utilizada de forma inadequada nas relações comerciais, em negociações. Que pena que seja assim, tá? Então, nós seríamos um dos grandes interessados para que isso fosse decidido, né? Ou que se fosse trazido à tona para uma discussão no âmbito do STF. E o problema é que a ADI 1975, ao meu ver, não é a melhor forma, agora não é o melhor momento. Então, na minha opinião, ou seria por meio de uma reforma tributária, acho que realmente seria uma forma de se não ter que entrar em detalhes, muito difíceis de se entrar em detalhes, em falando de decisões judiciais, ou então que se haja um julgamento conjunto em considerando todas as ações que estão hoje no STF com relação ao mesmo tema. Muito bem. Obrigado, Carolina Arcanjo. Carolina da Microsoft deu também a sua perspectiva. Só dividindo com vocês que o José Adriano Costa, de Santo André, também está participando conosco e concordando com a Carolina quanto à menção que fez da Lei Complementar 116. A Fernanda Dilda faz aqui uma menção em relação à situação de Santa Catarina, segunda vez que um telespectador, vamos chamar assim, um participante se manifesta em relação a Santa Catarina, chamando a atenção, antes de chamar a Tatiane, para os nossos 5 minutos. É muita gente, se nós não formos muito zelosos pelos 5 minutos, nós vamos invadir as salas das próximas webinars do Migalhas. Então, muito obrigado, Carolina. Tatiane, você esteve conosco recentemente em Brasília, participando de um evento no qual nós discutimos essa questão. Você tem trabalhos relacionados
a esse tema em específico e o macrotema da situação do software e das novas tecnologias. Então, também, igualmente, todos nós gostaríamos de ouvir um pouco de você em relação ao nosso tema de hoje. Muito obrigada, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. É sempre um prazer falar sobre esse tema, eu agradeço muitíssimo o convite. Como o Sol mencionou, esse tema já está na minha pauta de pesquisa há alguns anos, e por isso eu tenho também, assim como a Carol, participado de diversos eventos com muitos de vocês, então é sempre um prazer estar novamente, dessa vez de forma virtual, debatendo essas questões. Eu vou realmente tentar me até os 5 minutos, mas de fato, são muitas questões, né? Então, eu vou tentar, de uma forma bem objetiva, focar minha fala em 3 pontos, né? Que muitos já foram passados por aqui, mas para marcar um pouco a minha posição. Um primeiro ponto se refere ao julgamento da ADIM, da 1945, né? Dessa que está pautada, então, para a próxima semana, apenas ela. Me parece que é um erro o Supremo ir por esse caminho e decidir julgar apenas isoladamente essa ação. Por quê? Porque essa ação já é muito antiga, né? Ela é de 98, e por ocasião do seu ajuizamento não havia nem o cenário legislativo, nem o cenário tecnológico que nós temos hoje. Então, uma decisão do Supremo nesta ação, das duas uma, ou ela vai ser inútil, porque ela não vai se aplicar à realidade atual, ou pior, ela pode ter por efeito, como o Sérgio Paulo mencionou, uma exacerbação do seu conteúdo, da tese ali firmada, para uma situação de fato que não combina com a situação de fato analisada na ADIM. Então, ela não é boa de nenhuma parte. De outro lado, há um argumento muito sensato, no sentido de que, bom, mas a ADIM está lá, ela precisa ser decidida, então que se decida logo. De fato, esse argumento, ele existe. No entanto, a gente deve considerar que o Supremo não é um tribunal qualquer. Ele é um tribunal que tem por objetivo firmar teses. E essa vocação, ela fica muito clara depois das sucessivas, das reformas que a gente teve no Poder Judiciário, depois do CPC de 2015, no sentido de estabilização da jurisprudência e de fixação de teses pelo Supremo. Então, aí eu pergunto, que tese que o Supremo fixaria nesta ADIM que diz respeito a um cenário legislativo anterior à Lei Complementar 116 de 2003, que, portanto, né, traz claramente no item 105 o licenciamento de software, e um cenário tecnológico também completamente diferente. Como a Carolina mencionou, o Sérgio Paulo também falou, a realidade hoje é nuvem, não é download, não é mídia física, não é software de prateleira. Todas essas questões ficaram ultrapassadas pelo desenvolvimento tecnológico e isso precisa ser considerado pelo Supremo. Por isso, o julgamento conjunto, de fato, eu concordo com a Carolina nesse ponto, ele é absolutamente necessário para fins de coerência, estabilidade, segurança jurídica dessas empresas e do próprio desenvolvimento do setor. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. Um segundo ponto se refere à tese em si, né? Então, muitas coisas importantes e relevantes já foram ditas aqui, mas a minha posição, que eu imagino que seja conhecida já de muita gente, é a de que, de fato, é o ISS o tributo devido por conta da Lei Complementar 116 de 2003, especialmente, mas também por conta desse histórico do setor que sempre recolheu o ISS sobre licenciamento de software. E, na verdade, a evolução tecnológica, ela só reforça a incidência do ISS, porque, como a Carolina bem mencionou, hoje, que é a realidade da nuvem, não é possível a gente dizer que a nuvem te permite o acesso a um software de prateleira, porque não é isso que a nuvem te dá. Ela te dá diversas funcionalidades que, inclusive, pressupõem, quando eu chego no acesso do Office 365, que é o SaaS, né, que é a última camada da nuvem, para eu acessar essa última camada, eu tenho ainda embaixo dela 2 outras camadas, que é a camada da plataforma e a camada da infraestrutura. Sem isso, eu não tenho acesso ao software na nuvem. Então, não dá para a gente dizer que é meramente o acesso a um software de prateleira, a uma mercadoria que eu estou acessando de um modo distinto, né, que antes era o CD, depois passou a ser um download, e agora eu simplesmente evoluí para a nuvem. Esse é um raciocínio que desconsidera a realidade tecnológica deste acesso, desconsidera a evolução tecnológica e, portanto, faz uma leitura
que é equivocada dessa realidade. Então, e aí de novo, né, eu sou muito sensível ao fato de que os estados estão tendo a sua base de arrecadação reduzida, porque por conta do Pronto, Oi, eu Tati, acho que eu. voltou. Tá Oi, perfeito, tá perfeito. desculpe. Por conta do desenvolvimento da economia digital, naturalmente que a gente tem uma migração da economia, né, que não é nem economia digital, que é a própria economia para os serviços, mas isso não pode justificar uma invasão de competência tributária, que é o que me parece que haveria nesse caso. Então, acho que esse é o meu segundo ponto. E um último ponto, que eu não posso deixar de falar, e eu acho que eu estou quase acabando os meus 5 minutos, se refere à reforma tributária. Nesse ponto, eu tenho uma posição diferente do Sérgio Paulo e um pouco diferente também da Carolina. Eu concordo, e eu já falei isso também diversas vezes, que a aprovação de uma das PECs, né, unificando a tributação sobre o consumo, resolveria a questão dessa dupla tributação que nós temos hoje, essa questão da invasão de competência tributária. Resolveria porque unificaria. Mas por que eu não acho que essa é a melhor saída? Por diversas razões, né? E por isso eu acho que sim, o Supremo precisa decidir. Por diversas razões eu acho que essa não é a melhor saída. A primeira delas, e deixando de lado aqui todas as questões constitucionais, se a reforma seria ou não constitucional, se tem ofensa ou não ao Pacto Federativo, indo para questões mais práticas. Por que a reforma tributária ela não seria boa nesse caso? Em primeiro lugar, uma questão muito prática. As propostas de reforma tributária que estão em debate no Congresso, elas prevêem prazos de transição que são longos. Um pouquinho menor, né? A PEC 110 um pouco menos, a PEC 45 mais, mas você tem um prazo de transição em que você continuará tendo o conflito. Então, vamos dizer que a PEC 45 seja aprovada, são 10 anos de transição e que a gente vai ter o ISS sendo cobrado, o ICMS sendo cobrado. Então, a gente vai ter uma perspectiva de solução para daqui a 10 anos, talvez, se de fato o prazo de transição cumprir o calendário que está previsto na PEC. E no Brasil, a gente tem um histórico muito sólido de prorrogação, né, do cumprimento de prazos. Então, esse é um primeiro ponto. Ela não resolve imediatamente o problema. Um segundo ponto, ela vai resultar num aumento muito significativo de carga tributária para os setores de serviços, e isso sim pode impactar a prestação desse serviço, inovação tecnológica e desenvolvimento do Brasil. E um terceiro ponto, né? E aí nesse ponto eu discordo do Sérgio Paulo. Eu não acho que esse seja um momento adequado, agora, especificamente depois dessa situação da pandemia que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as duas PECs, elas têm por efeito um aumento significativo da regressividade no nosso sistema tributário. Por quê? Porque elas não prevêem, ou como regra não prevêem, nenhum tipo de benefício fiscal nem para bem de primeira necessidade. Então, a consequência disso vai ser um aumento da tributação da camada mais pobre da população, porque eles vão pagar mais tributos. Tem um mecanismo de reembolso, de restituição, isso é uma outra história que pode ser que sequer seja implementado. O fato é, a alíquota vai aumentar para bens de primeira necessidade, isso vai reverberar no preço dos produtos. Neste contexto que nós estamos vivendo, né, em que o Brasil vai enfrentar uma crise econômica praticamente sem precedentes, em razão da pandemia que também chegou a nós, eu acho muito difícil que a gente tenha ambiente político, ambiente econômico e ambiente social para aprovação de uma reforma tributária que implique na tributação mais gravosa dos mais pobres. Então, eu não acho que a gente possa se fiar na reforma tributária, por todas essas razões, tirando o fato de que você tem esse período longo de transição, a gente tem uma situação fática hoje que precisa ser considerada e o Supremo precisa decidir, porque a gente não pode ficar a reboque do Poder Legislativo de decidir essa questão, porque isso eventualmente vai ser judicializado também, a PEC pode ser, né, uma vez aprovada a reforma tributária, isso também pode ser judicializado. Então, da minha perspectiva, o Supremo tem que cumprir com a sua missão institucional, decidir essa questão e colocar um ponto final para dar segurança jurídica para o setor como um todo e estimular o desenvolvimento econômico do Brasil. Então, essas eram as minhas considerações. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, eu agradeço muitíssimo o convite, é sempre um prazer. Muito obrigada. Muito obrigado, Tatiane Psitelli, dividiu suas impressões. Tatiane, professora da Fundação Getúlio Vargas, que conduz inúmeras pesquisas relacionadas ao tema especificamente e há outras temáticas vinculadas à tributação de novas tecnologias também. Aproveitando, aqui nós estamos com mensagens do Dr. Manuel dos Santos, que é
queridíssimo amigo da ABSC, amigo de todos nós, está acompanhando. Também está conosco o presidente da Comissão de Contencioso Tributário do AB, outro querido amigo de todos nós, o Luiz Roberto Peroba, sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados, está conosco também interagindo aqui nesse evento virtual que estamos fazendo. Há novas perguntas, o Pedro Lima traz um questionamento relativo à Receita Federal. Mais adiante, nós vamos tratar dessa questão quando falarmos com a Tatiana e o Alberto. E eu acho que nós podemos, então, nos dirigirmos nesse segundo painel para as palavras finais desse tema de eficiência tributária, agora com o Mark, da Oracle, que está conosco participando desse evento. Mark, seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Saul. É um prazer para mim participar com tanta gente competente, tanta gente de experiência aí de mercado, de estudos. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo Migalhas, também de poder abrir essa oportunidade da gente debater isso às vésperas aí do julgamento do Supremo. Acho que muito já foi falado, eu não vou ter os 5 minutos, eu vou deixar a palavra para os especialistas, mas eu queria só colocar 2 ponderações para tentar não ser repetitivo em cima do que já foi dito. Eu faço coro com a Carolina, da Microsoft, quanto à questão da segurança jurídica. Então, o mercado já vem há muito tempo fazendo as suas operações e a previsibilidade do seu modelo de negócios em função da Lei Complementar 116, que prevê licenciamento de software como um serviço. Então, as empresas já fazem isso. Na medida em que você sai desse modelo e coloca o ICMS no meio e coloca esses decretos estaduais, e não vou nem entrar no mérito se os decretos são constitucionais, se eles deveriam ter sido feitos não via convênio, não baseados num convênio, mas numa lei complementar federal. Não estou nem entrando nesse mérito, mas especificamente nos decretos. Os decretos, na sua maioria, eles prevêem, pelo menos em São Paulo, mas nos outros estados também, tem essa regra de redução de base de cálculo para 5%. 2 a 5, na maioria dos municípios a alíquota está em 2, 3%, ICMS eu pagaria 5%. Então eu teria um aumento de carga sim, mas estaria dentro aí da média do ISS. Ocorre que esse decreto ele pode facilmente no futuro, essa redução de base de cálculo pode ser revogada, isso pode mudar, então o aumento de carga que já aconteceria com a mudança, ela pode ser muito pior. Né? E aí, fazendo um pouco de coro com a professora Tatiana em relação à reforma tributária, esse é um cenário que na reforma tributária a gente consegue ver, né? Porque está lá, as PECs têm essa dinâmica, mas com a simples inclusão do ICMS no contexto de tributação de software, a gente não enxergaria isso, a gente enxerga hoje o cenário de curto prazo. Eu tenho uma base de cálculo que reduz a carga efetiva a 5%. Mas essa carga pode ser majorada mais para frente. Então, isso vai depender dos estados, vai depender de governadores, das assembleias estaduais. A gente sabe que o Brasil, como foi dito, está no meio de uma crise de saúde e vai enfrentar uma crise econômica severa. Então, a gente conhece, por experiência de mercado, por experiência, enfim, de trabalhar com o Brasil, como essas coisas podem mudar do dia para a noite. Então, essa é uma ponderação que eu queria colocar. A segunda seria uma questão realmente de compliance tributário, né? Então, hoje as empresas, em cima da previsibilidade, da lei complementar, de pagar ISS, a gente tem a regra do ISS, que a gente paga o imposto em cima da operação pelo estabelecimento do prestador. Então, no caso da Oracle, a gente tem a matriz, algumas filiais, alguns estados, a gente fatura por esses estabelecimentos, recolhe o ISS para aquelas localidades onde a gente está. Com a mudança para o ICMS, se vier a acontecer, se o Supremo vier a decidir dessa forma, a gente teria uma mudança, porque os estados e a regra do ICMS é diferente, ela prevê que eu pague o ICMS no estado de destino. Então, em termos de compliance tributário, como é que eu estruturo a minha operação, a minha equipe tributária, os meus sistemas, para cumprir essa regra de começar a pagar imposto para cada estado diferente? Eu posso ter que pagar para todos os estados, para o Distrito Federal. Então, como é que fica isso? Esse elemento não está sendo considerado nessa discussão, e é um elemento importantíssimo, porque isso afeta o dia a dia das empresas, isso afeta a área tributária das empresas da qual eu faço parte. Então, a quantidade de horas que a gente tem que gastar para cumprir as obrigações tributárias, para
recolher os impostos, para emitir nota, para escriturar, para fazer retenção, isso se amplificaria. E aí essa amplificação vai contra tudo aquilo que tem se buscado no mercado, vai contra a própria reforma tributária, que visa simplificar os tributos, vai contra a própria proposta do governo de sair, tirar o peso de cima das costas do empresário para ele ter mais liberdade, para ele conseguir trabalhar, para ele conseguir produzir e gerar riqueza. Então, eu acho que teriam esses dois pontos práticos, em termos práticos, que a gente deveria endereçar, e com a mudança para o ICMS, uma eventual decisão do Supremo na ADIM do Mato Grosso ou nas demais ADIMs, a gente teria que considerar isso também como um ponto favorável à manutenção do ISS nessas operações. E um último comentário em relação ao julgamento do Supremo, eu entendo que sim, deveria haver um julgamento conjunto. No momento atual, um julgamento virtual, numa ação que tem 20 anos de idade, eu acho que é muito complicado a gente ter uma decisão, como a professora Tatiana falou, pode extrapolar os limites fáticos daquela discussão da tese do Mato Grosso e entrar em assuntos como SaaS, tributação na nuvem, infraestrutura. Então, eu acho muito complicado a gente ter esse tipo de decisão agora nesse assunto. Era muito isso, bem, professor. obrigado, Mark. Muito bom ouvi-lo. As questões relativas à DI 1945 serão tema, inclusive, da minha fala na companhia do Ricardo Godoy. Nós tivemos com a ministra Carmen Lúcia numa audiência remota, tratando especificamente das discussões relativas aos softwares. O Ricardo Godoy está habilitado nessa DI 1945, participa, representa a Confederação Nacional de Serviços. Nós vamos ter uma atenção especial para tratar desse tema, porque sabemos que é um tema fundamental e que, inclusive, motivou a realização desse evento. Queria aqui aproveitar só para lembrar que nós também estamos na companhia do Paulo Caliendo, da Confederação Nacional dos Municípios, que igualmente participa como amigo da Corte dessa ADI 1945, além das pessoas que estão mandando mensagem porque estão acompanhando a gente, especificamente colegas do escritório, a Vivian Frois Fiuso, o Leonardo Santos, e agora a Juliana Cardoso manda para a gente uma mensagem dizendo: gostaria de parabenizar os palestrantes pela excelente apresentação, Juliana Cardoso. Partindo para o próximo painel e já nos encaminhando mais para o final do nosso evento do que para o início, sempre vigilantes quanto aos nossos 5 minutos, é tempo suficiente para deixar uma mensagem definitiva nessa questão. Agora a gente vai abrir o painel Competências Tributárias, com a Tatiana e o Alberto Macedo, que trazem perspectivas diferentes. A Tatiana é uma pessoa querida, respeitada por todos nós, uma extraordinária profissional, que traz a sua perspectiva, que é diversa da perspectiva de boa parte dos nossos painelistas. Fazendo contraponto, nós vamos ter o Alberto Macedo. O Alberto Macedo tem uma experiência prática muito grande, uma experiência acadêmica também muito grande, é uma pessoa que é uma voz influente na Abrasf. Então, é um painel que eu acho muito relevante para essa questão. Vamos ficar, todos os que estão conosco, vamos permanecer por aqui. A gente já está no limite do nosso tempo, vamos pedir para serem rigorosos com o horário, mas é um painel muito importante e vamos começar esse painel sobre competências tributárias com a Tatiana. Seja bem-vinda, Tatiana. Olá, tudo bem? Bom dia, quase boa tarde, né? Porque agora já é meio-dia. Eu fico muito feliz de poder conversar com vocês, de dar o ponto de vista, é realmente um ponto de vista diferente, praticamente de todos os que me antecederam, mas eu agradeço em nome do Estado de São Paulo essa oportunidade de poder apresentar esse ponto de vista diferente. Algumas coisas que foram ditas me tocaram um pouco em relação a essa necessidade da indústria de precisar fazer compliance, por exemplo, um compliance diferente. Alguns dos nossos colegas falaram sobre o fato de que a indústria tributa ISS já há muito tempo e que seria uma surpresa que talvez passassem a tributar o ICMS, que isso poderia incorrer em um aumento de carga tributária. Eu acho importante deixar claro que o Estado de São Paulo, junto com todos os outros estados no âmbito do CONFAS, quando
houve essa proposta do convênio 106, em 2017, nós tivemos uma preocupação muito grande de não aumentar a compliance e de tentar, já lá com o convênio 181, que foi em 2015, salvo engano, e de tentar manter uma carga tributária próxima a que as empresas que recolhem o ISS, deixar claro que, obviamente, não são todas, mas que as empresas que recolhem o ISS não tivessem um aumento de carga tributária. Algum dos nossos colegas mencionou que isso poderia ser aumentado de um dia para o outro. O ICMS tem uma carga em operações internas de 17%, 18% em média, mas a gente já tem 5 anos praticamente de vigência do convênio 181 de 2015 e não há perspectiva de aumento. Então, eu queria deixar claro que a gente está agora realmente em um momento de crise, a gente está numa situação em que o Estado precisa de receita para direcionar para a saúde. Ontem, em entrevista coletiva, o governador mencionou que nós temos o vice-governador, salvo engano, que nós temos uma perspectiva de redução de arrecadação do ICMS no estado de São Paulo nos próximos 3 meses de 10 bilhões de reais por conta dessa crise que está levando comércios a fecharem e está reduzindo a circulação de mercadorias em geral. E, ao mesmo tempo, nós temos o Galindo mencionando que essa receita de software traz uma arrecadação na alíquota de 2,9, que é tributada pelo município de São Paulo hoje, de 800 bilhões de reais. São 800 bilhões de reais, no mínimo, que a gente poderia arrecadar e que nós não estamos arrecadando por conta de uma série de liminares que estão no Poder Judiciário, aguardando uma efetiva decisão do assunto. Então, é importante, na minha opinião, que o assunto seja decidido. E eu quero deixar claro que, como eu já mencionei antes, que não seria nenhuma surpresa, na verdade, porque se a gente for parar para pensar, o setor conhece a intenção dos estados. A gente está lá desde 98. Eu queria só ler um trechinho do RE 176626, que falou sobre a incidência do ICMS em bem de prateleira. Lá em 98, ele já falava que a incidência do ICMS existe na circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e comercializados no varejo, falando sobre o software de prateleira. Então, não é surpresa. Eu acho que chega a ser um pouco interessante ouvir que a indústria recolhe ISS. A indústria não deveria recolher ISS, a indústria faz mercadoria. Isso chega a ser quase um contrassenso. E isso já foi julgado pelo STF, pelo STJ, ao longo de todos esses anos. Isso já é uma questão posta e decidida, na minha opinião. Tanto que lá há 10 anos atrás, lá na decisão da cautelar da ADI 1945, houve uma questão a respeito do fato de que já é uma lei que está em vigor, estaria naquela época, em 2010, em vigor há mais de 10 anos, então não faria sentido suspender essa legislação sem uma decisão definitiva, mas, ao mesmo tempo, toda vez que a gente tem uma perspectiva de decisão definitiva, a gente tem o setor pedindo para que a decisão não ocorra, pedindo para que espere um pouco mais, pedindo para que aguarde mais um pouco, em vez de trazer a segurança jurídica que é tão pleiteada, em vez de trazer o início dessa resolução efetiva do problema. Eu queria lembrar, eu fiz essa lembrança esses dias num post no LinkedIn, que falava sobre a pauta da ADI 1945, que quando a gente esteve no evento aí em Brasília, no escritório Aires Brito, o professor Aires Brito mencionou que é uma fala dele já conhecida, que a democracia
não ganha por nocaute, ela ganha por pontos. Então, não faz sentido que o setor, na minha opinião, tente influenciar a decisão, trazendo sucessivos pedidos de adiamento, que na verdade não favorecem a ninguém, retiram a possibilidade de segurança jurídica e com o único objetivo de ter um julgamento inteiro, de uma situação inteira, para ganhar de uma vez por nocaute. O STF, de qualquer forma, quando fizer o julgamento da ADI 1945, ele certamente não vai esquecer da realidade, abstrair que hoje já existe o SAS, abstrair que a tecnologia evoluiu, sim, evoluiu do disquete para o CD, evoluiu do CD para o download, a gente está num julgamento sobre download, mas ela já evoluiu um pouco mais. O STF não vai sair totalmente da caixinha para julgar uma coisa dissociada da realidade. Então, ao início de um julgamento, ele vai tratar de download de software, de ICMS. Existem outras questões que vão ser julgadas depois. A gente tem o recurso da TIM, que fala sobre o ISS. A gente tem diversas outras ações que já tratam hoje de uma situação mais real, né, do software as a service, por exemplo. Mas eu acho que é importante começar, de algum jeito, a resolver o problema. Eu acho, então, importante que o STF efetivamente julgue a questão do download, agora na ADI 1945, e que, posteriormente, traga as demais discussões a esse respeito. Eu concordo com a Tatiane, que a reforma tributária ela não resolveria totalmente a questão. Na verdade, ela é uma solução, principalmente se houver unificação de bases de serviço e mercadorias no IBS. Eu acho que é uma solução, mas é uma solução que tem um prazo de transição grande e que, enquanto isso, o Estado está perdendo receita, que é uma receita que poderia estar sendo compartilhada. A portaria CAT, queria só lembrar, a portaria CAT de São Paulo 24, de 2018, ela traz uma forma de distribuir essa receita entre todos os municípios, então todo mundo poderia estar ganhando, o Estado poderia estar ganhando, o setor poderia estar ganhando com segurança jurídica, é um setor de tecnologia que ia passar um tempo para desenvolver os programas de compliance, que foram extremamente facilitados, com a possibilidade de inscrição pela internet, emissão de uma única nota fiscal por mês, e assim por diante, com redução da carga tributária, que eventualmente, se for o caso, pode ser novamente discutida, se precisar, para reduzir para 2,9. Eu não posso afirmar que isso aconteceria, mas eu também não posso dizer que não aconteceria sem que alguém leve essa discussão para o CONFAS, por exemplo. Então, eu acho que são questões... Estou passando tempo, né? Só para finalizar. Eu acho só que a gente poderia, de qualquer forma, entrar com... resolver essa questão dessa forma, entrar com um pedido, se fosse o caso, no CONFAS, lembrar que quando o Estado de São Paulo fez o decreto, a gente, e quando a gente trabalhou no convênio 106, a gente chamou o setor para conversar. Então, o Estado não está dissociado, agindo pelas costas e sem ouvir o setor, muito pelo contrário, a gente tem todo o interesse na evolução da economia, na arrecadação de todo mundo e no pagamento simplificado da carga tributária que couber. Então, o importante é a segurança jurídica. Por isso, eu peço desculpas pelo tempo e eu defendo que o julgamento ocorra. Muito bem, Tatiana. Excelente sua perspectiva conhecida e sempre muito bem apresentada. Como disse no começo, você nos honra com sua presença aqui e torna o evento mais rico, mais plural. Que bom que você aceitou uma vez mais o nosso convite. Obrigada. Alberto Macedo, vamos começar com você agora para a gente encerrar esse painel, só deixando aqui a mensagem do André Lemos, que já integrou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, está aqui parabenizando Migalhas e mandando um abraço especial para o professor Alberto Macedo. Denerson Mota também agradece e parabeniza o evento. Na sequência, faz um questionamento relativo a tributos federais.
É com você. Vamos ouvi-lo, Alberto Macedo. Pessoal, vamos lá, acho que vamos treinar um poder de síntese. Primeiro, agradecer o convite aí ao Dr. Saul, ao Migalhas, à ABS, muito importante esse tema para o Brasil, no momento que nós vemos cada vez mais a relevância de uma tributação numa economia digital, né? Saúde também os quase 200 participantes aí que estão nos ouvindo, acho importante a gente difundir o conhecimento. Esse tema, a tributação na economia digital, realmente é um tema que me apetece muito. Eu tenho trabalhado diversos artigos sobre isso. O professor Tatiane, tive a honra de dividir mesa com ela em diversos painéis da FGV, inclusive livros que ela coordenou. Já escrevi 4 artigos sobre tributação de software, nesse caso supremo, né? O último no Conjur, dia 1º de fevereiro deste ano, resumindo, fazendo uma crítica ao parecer da PGR, né? Então, está lá o artigo para quem quiser poder dar uma olhadinha. Além de artigos sobre streaming, sobre impressão 3D, sobre marketplace, enfim, é um tema que me apetece muito. Um ponto que eu queria ressaltar em termos de conteúdo, do mérito, faz-se menção na tributação de entender o ICMS do RE 176626 de 98, que trouxe a clássica distinção, e a meu ver equivocada, entre prateleira e encomenda, né? Ora, se você pegar, a gente derruba facilmente essa tese. Quando você pega, por exemplo, na internet, você consegue comprar no site da Land Rover um Land Rover, um carro totalmente personalizado. Você escolhe o modelo de motor, você escolhe acabamento, ou seja, o carro é personalizado. O carro personalizado passa a ser serviço porque é personalizado? Claro que não. Cai por tese a tese de prateleira e encomenda para separar mercadoria de serviço. E esse RE está superado pelo RE, julgado repercussão geral, 651.703, porque lá ele diz claramente serviço como bem imaterial em contraposição a bem material, ou seja, deixou claro o RE julgado por 10-1 a ideia de que na separação conceitual a nível constitucional entre mercadoria e serviço é a tangibilidade e a transferência de titularidade. Ora, se é intangível, não pode falar em mercadoria, ok? Um outro ponto é a ADI, justamente essa que está em pauta, a ADI 1945, julgada em cautelar há 12 anos, há muito tempo atrás, né? Ela traz a ideia de um conceito de mercadoria digital, como se tivéssemos que aceitar a evolução dos tempos. A tese ela é plausível, mas não para a separação mercadoria e serviço. Ela é plausível, e o STF assim o fez, aplicando-a na definição do livro digital, por conta da regra da imunidade cultural, e ali realmente não haveria problema em aplicar a tese, porque a gente sabe que um texto constitucional, ou até legal, ele, a época de sua confecção pode ter uma semântica e 30 anos depois pode ter uma outra semântica conforme a evolução dos tempos. Mas essa evolução não é possível no caso de mercadoria e serviço. Por quê? Justamente porque a fronteira entre mercadoria e serviço é a tangibilidade. Se você admite software como mercadoria digital, você destrói a fronteira entre mercadoria e serviço, e N outras judicializações haverá no Supremo em relação a esses conceitos. Cabe ressaltar também que soaria muito estranho o STF definir software como mercadoria digital no modelo de software as a service, em que você paga mensalmente, o cliente paga mensalmente pelo SaaS, uma assinatura, e se o cliente deixar de pagar a assinatura, aquilo não é mais dele. Como assim uma mercadoria que pressupõe a aquisição da propriedade do bem, se eu deixar de pagar, essa mercadoria deixa de ser minha? Não faz o menor sentido. Isso corrobora a tese que está furada a ideia de mercadoria digital. Falando um pouco de arrecadação, a Tatiane comenta que nem todos os empresas recolhem ISS. Olha, levantando a arrecadação dos 7 principais municípios do Brasil, só no 105 a arrecadação em 5 anos chegou em algo em torno de 2,1 bilhões de reais de arrecadação de ISS. Enquanto os 3 principais estados brasileiros arrecadaram de ICMS sobre software algo em torno de 270 milhões de reais, 0,27 bi. Só corrigindo, em 5 anos, pode chegar, pegando 4 subíndices da lista, a arrecadação do ISS em quase 8 bilhões de reais, enquanto o ICMS não chega nem a 0,3 bi. Né? Um outro ponto que foi colocado é a questão da reforma tributária.
É importante ressaltar que há uma proposta no site simplificajá.org.br, é uma proposta que tenta dar aprimoramento à PEC 45, né? E ali há a previsão da tributação do ISS nordestino, ou seja, todos os municípios ganhariam com a arrecadação do ISS também nesse setor. O doutor Mariano Godinho citou bem aqui a questão que hoje é simples pagar ISS, e vai ser mais simples ainda com um projeto da NFC Nacional, que já está pronto, é um projeto dos municípios junto com a Receita Federal, em que haverá um padrão nacional de nota fiscal de serviço eletrônica. Isso traz um compliance para o modelo tremendo. Está indo para o final, alguns pontos. A Carolina Arcanjo colocou, onde entra o SIS? Carolina, está no nome, as a service, serviço, né? Então, realmente, eu concordo com você, o SIS é basicamente o licenciamento de software no seu modelo principal, né? Alguns serviços auxiliares, que é o suporte técnico, e mais o processamento de dados, né? Foi citado muito aqui a Lei Complementar 116, mas eu reitero que é mais do que isso, é o conceito constitucional de serviço, como eu já coloquei aqui, bem imaterial em contraposição a bem imaterial, conforme o RE, julgado de repercussão geral, 651/703, julgado em 2016, e caindo por terra todos os julgamentos anteriores, bem mais antigos, relativos ao tema software, né? A questão da base da arrecadação, até a Tatiana citou que os estados realmente estão, a base da arrecadação está diminuindo. Na verdade, assim, a base ela cresce de mercadoria. Ela só não cresce como cresce de serviço, que a taxa de crescimento é o dobro, né? Agora, temos que lembrar que a arrecadação do ICMS em 2019 foi algo da ordem de 500 bilhões de reais, sendo que houve 100 bilhões de reais em renúncia de receita. Enquanto os municípios têm lá a sua alíquota mínima e máxima de 2% a 5%, sequer podem dar renúncia de que chegue uma carga menor que 2%. E falando em crise, vamos concluir. Falando em crise, Tatiana comentou a questão de os estados não há perspectiva de aumento da carga. Ora, não tem sido isso o que a gente vê, por exemplo, no ICMS energia elétrica, no ICMS comunicação, que são insumos básicos e que a tributação em alguns estados efetiva, a alíquota efetiva, chega à ordem de 30 e poucos por cento, né? O ISS sequer os municípios podem aumentar mais que 5%. Então, eu fico por aqui nas minhas considerações iniciais. Se de algum tempo eu tenho alguma consideração em relação à lei do Estado de Santa Catarina. Obrigado. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado. Entenda aqui minha posição de moderador, sou o fiscal do tempo, sou o bedel do relógio, tenho que apertar vocês. Nós vamos ver como é que a gente fica de tempo para voltar para a questão de Santa Catarina. Ricardo Godoy, agora nós vamos começar com você. Você, como representante da Confederação Nacional de Serviços, patrocina ações diretas de inconstitucionalidade, as mais relevantes, patrocina, como amigo da Corte, a voz do setor de serviços junto a essa ADI 1945, e teve a oportunidade, eu estava com você, de ter tido uma audiência remota com a ministra Carmen Lúcia, onde se colocou tanto a dificuldade da definição desse precedente, um precedente dos mais relevantes, à luz exclusivamente da DI 1945, como também as questões de mérito. Antes de dar a palavra para você, eu faço aqui o registro da Cris Santos, ou do Cris Santos, que diz: uma questão pendente há 20 anos deveria ser retomada em pleno caos econômico. Também o Vinícius Jucat, outro amigo querido, sócio do escritório Tosini, parabeniza a todos pelo evento. O João Gonçalves diz que a palestra do Alberto foi sensacional, Tiago Fernandes também. E agora vamos para o próximo painel, nosso último painel, começando com o Ricardo Godoy. Boa tarde a todos, né? O horário, já estamos aí perto do horário do almoço. Agradeço o convite, agradeço a ABS, ao Migalhas. Então, para a gente ir direto ao ponto e não tomarmos mais o tempo aí, que já está bem avançado, acho que cada um, dentro do seu tópico, aí, resumiu bem a situação e os motivos pelos quais hoje o segmento de serviços, né, especialmente de TI nesse caso, está bastante, vamos dizer, juntos na ideia de que o julgamento deveria ser adiado, né? Eu
anotei aqui, a gente vários motivos foram citados, né? Então você tem a questão de que só foi pautada a ADI 1945, quando na realidade há diversos outros processos aguardando julgamento, aguardando inclusão em pauta, são outras ADIs da CNS, recursos extraordinários, ADI da Brascom, enfim, diversos processos que poderiam ser julgados em conjunto com esse caso e não foram. Segundo motivo que também foi citado aqui, reforma tributária. Até que ponto esse assunto deveria ser decidido agora em meio a uma possível reforma tributária, que, obviamente, em função do que a gente está vivendo, não se sabe quando vai acontecer. Terceiro motivo, citado aqui também, a pandemia, o momento, né, em que estamos vivendo, processo que foi pautado pela ministra Carmen tem 20 anos. Será que o momento, tanto psicológico quanto judicial, comercial, enfim, sob todas as formas, é o momento adequado para se julgar esse caso? E eu citaria aqui, Saul, só para adicionar mais um item importante, e aí diz respeito especificamente a nós que estamos lá operando o processo, né? A forma com que esse processo será julgado, né? A ministra Carmen colocou o processo para julgamento virtual em lista, ou seja, até então, das outras 2 vezes em que esse processo esteve pautado, o julgamento se daria no plenário presencial, onde nós teríamos oportunidade, obviamente, de sustentar oralmente as nossas razões, pessoalmente, olhar olho no olho de cada ministro. Isso, por incrível que pareça, ainda faz alguma diferença, né? Ontem mesmo, não sei se vocês acompanharam, o Supremo deu início a esses julgamentos virtuais pela primeira vez na sua história, e a ministra Rosa Weber fez questão de dizer que entende que o julgamento presencial jamais será substituído pelo julgamento virtual, porque essa relação humana não pode deixar de existir. Eu, ontem, alertado pelo Saul, gravei a minha sustentação oral ontem às 10 horas da noite para enviar para o Supremo Tribunal Federal, uma sustentação oral fria, feita aqui na minha casa, e até que ponto será que os ministros vão ouvir, vão prestar atenção, vão se dar esse trabalho? A ministra Carmen, na audiência que nós tivemos com ela, que, aliás, fazendo o devido cumprimento a ela, foi uma audiência muito boa, uma audiência demorada, diria que até uma audiência mais longa do que se ela tivesse nos recebido pessoalmente. E a ministra Carmen deixou claro, pelo menos essa foi a minha impressão e a do Saul também, de que, pelo menos da parte dela, esse julgamento não será adiado, ou seja, no dia 17, sexta-feira, ele terá início, fica durante uma semana disponível para que os demais ministros votem, ou, conforme também nós estamos tentando, que eles requeram o destaque, né, desse processo, que equivaleria à vista dos autos, para que o processo não fosse julgado. Então, assim, juntando tudo isso, acho que o julgamento deve começar, pelo que a ministra falou. A ministra diz ter estudado profundamente o assunto, reiterou isso para nós diversas vezes, diz que ouviu diversos especialistas, que entende que o assunto não se resume à ADI 1945, que a matéria exige mais contemporaneidade, que tudo isso foi levado em consideração, mas, enfim, entendemos e continuamos entendendo que é o caso, sim, de julgar tudo junto, e, especialmente, aqui como advogado de uma das partes, acho que a forma com que esse julgamento vai acontecer, essa forma virtual, em que nós não teremos oportunidade de travar um debate com os ministros, sequer vamos saber com antecedência os votos de cada um. O AB está tentando convencer o Supremo a que cada voto seja disponibilizado online, mas até o momento, salvo engano, o Saul pode explicar melhor, isso não existe. Então, os votos vão aparecer todos depois, dessa forma fria, diferente, por exemplo, de um Zoom como esse aqui que nós estamos fazendo, em que, por mais que nós estejamos distantes, há alguma interação online, né, presencial, ainda que à distância. Era isso, Saul. Acho que o tempo nem permite que eu fale um pouco mais. Agradeço mais uma vez. Muito bem, muito obrigado, Ricardo. Você tem uma visão privilegiada dessa disputa que se inicia na sexta-feira.
pelo fato de participar da formação desse precedente, representando a CNS, e de fazer parte de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos. Há muitos anos nós estamos envolvidos com as múltiplas nuances desse tema no Supremo. Então, ter a sua companhia aqui é um privilégio para nós. Nós vamos encerrar comigo, eu vou aqui fazer um arremate, e aqui me despedindo de todas as pessoas que participaram, deixando o registro do João Gonçalves, que pediu para o Alberto deixar disponibilizado o link do seu artigo mencionado na breve fala do Alberto. O Alberto já fez virtualmente, já deixou disponível. A Carmen Moura diz: evento enriquecedor, parabéns aos participantes e aos organizadores. O Tiago Fernandes já interagiu com alguns questionamentos relativos à emissão de notas fiscais, no caso do ISS, o Alberto já se posicionou. E o Hudson Bueno, auditor fiscal da Secretaria de Economia do Distrito Federal, parabeniza os painelistas e organizadores pelo debate tão relevante para os contribuintes, estados, municípios e Distrito Federal. Muito bem. Bom, eu represento a ABS nas ações que compõem o lote que deve firmar esse precedente, e a perspectiva que nós defendemos é uma perspectiva que subscreve as razões do setor de serviços pela a inconstitucionalidade de qualquer tipo de cobrança de ICMS, partindo do pressuposto de que, seja qual seja o arranjo, seja qual for o arranjo, seria possível entender o software como uma mercadoria. Eu sempre costumo destacar a perspectiva histórica desse julgamento. Nós tivemos, no século XIX, o século dos impérios, o século XX, o século das nações. Nós vivemos um século que é o século das cidades. E essas cidades, elas reclamam o direito de se tornarem inteligentes, cidades modernas, cidades conectadas, cidades digitais. Não é possível falar em cidade inteligente sem falar em software. E há uma espécie de acordo global, de consenso internacional, que separa tudo que é feito em tecnologia entre hardware e software, numa separação que cai como uma luva na Constituição brasileira, porque entrega um pedaço desse setor para os estados no que diz respeito às suas competências tributárias e um outro pedaço para os municípios que correspondem a uma ideia cujo tempo chegou. Então, quando você tem todo um setor muito bem definido, como um setor tangível, como um setor que, de fato, os produtos mudam de titularidade, um setor que traz a figura do hardware, e um setor que também se motiva pelas ideias, que também se conduz a partir dos dados, e o divide no software, o nome de estudo, aquilo que é mais fluido, aquilo que constitui algo que não é a mesma coisa que um saco de arroz, que um laptop. Você tem a possibilidade de incrementar a arrecadação dos dois entes centrais, fundamentais da nossa Federação Brasileira. É como se as águas subissem, e quando as águas sobem, todos os barcos se elevam. Então, eu acho que nós temos a possibilidade de ter uma discussão rica no Supremo Tribunal Federal que subscreva a perspectiva dos softwares como serviços que de fato são. Isso está colocado, a ministra Carmen Lúcia inseriu esse julgamento num julgamento em lista e fazendo um tipo de experiência, não a ministra Carmen, mas o Supremo, que talvez não devesse ser feito nesse precedente. Precedentes como esse, que define o destino de um setor, eles não deveriam ser firmados por uma Suprema Corte experimentando, fazendo testes quanto à implementação de novas tecnologias. Aqui é vida real. É justo que os advogados queiram estar no plenário da Corte. É justo que os advogados pleiteiem o máximo de devido processo legal, julgamento transparente, voto na íntegra anunciado, possibilidade de sustentar oralmente, possibilidade de levantar a questão de fato. A nossa vida é feita disso. Infelizmente, a modalidade do julgamento em lista não traz isso. Isso em nada desmerece o esforço do Supremo em se manter de pé em funcionamento nessa pandemia, mas não é essa modalidade de julgamento que nós gostaríamos de ver o Supremo testar ou experimentar para definir
o futuro da inovação tecnológica no país, pelo menos em relação ao setor de software. Hoje nós tivemos a alegria de contar, pessoal, com a companhia honrosa de um grupo de estrelas nesse tema. Nós tivemos aqui personagens que lideram as associações desse setor, seus presidentes. Tivemos pessoas que estão à frente de grandes companhias, como a Microsoft e a Oracle, que dividiram suas impressões. Uma professora da envergadura da Tatiane, que além de ser professora, também tem uma atuação muito ativa na Comissão de Direito Tributário que preside na OAB de São Paulo. Fiz menção antes ao Luiz Roberto Peroba, que preside a Comissão de Contencioso Tributário na mesma OAB de São Paulo. E a presença da Tatiane e do Alberto Macedo. Eu e Ricardo Godoy somos aqui os soldados dessa causa, porque patrocinamos esse enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. Milena, eu não sei se você está conosco, acho que chegamos aqui no arremate. Peço desculpas pelo tempo que nós passamos. Advogado é assim mesmo. Se você deixar o microfone, ele fala sem parar. E eu acho que agora a gente encerra por aqui. Não sei se a Milena do Migalhas está conosco, mas, de qualquer forma, a gente aqui, eu vou aproveitar o encerramento antes de ouvir aqui, me despedir do pessoal. Só destacar o José Gilberto Meira Júnior, evento muito rico e plural. A Ivana, parabéns aos organizadores pela iniciativa e também por compartilhar o tema extremamente relevante. Paulo Teixeira da Silva, excelente webinar. Parabéns a todos os palestrantes e participantes. Carolina Arcanjo, está aqui, se despede. Manuel Santos, com seu arremate. A Júlia Rios, parabéns pelo excelente projeto. E acho que é isso, pessoal. Do nosso lado, fica aqui a satisfação de ter estado juntos nesse momento. A gente encerra o nosso evento aqui e agradeço imensamente a participação de todos vocês. Obrigada, doutor Saul. Eu estou por aqui, sim, estava acompanhando tudo. Agradecer ao senhor pela brilhante condução, agradecer a todos os palestrantes. Com certeza, o debate foi muito profícuo e todos que assistiram puderam aprender mais um pouquinho hoje. Obrigada à ABS, obrigada a todas as instituições que estão aqui presentes. E essa live vai ficar gravada, vai ficar no nosso canal do YouTube, para todos que quiserem compartilhar, que quiserem reassistir depois. E é isso. Bom almoço para todo mundo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. É, Então, só reforçando, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Quem quiser reassistir, quiser compartilhar, pode acessar www.migalhas.com.br ou direto na nossa playlist de webinars no YouTube, youtube.com/TV Migalhas. Muito obrigada. E mais tarde teremos outra live sobre processo coletivo. Vai ser bem bacana, teremos juízes, advogados, vários especialistas aqui conosco a partir das 16 horas. Muito obrigada e bom almoço a todos.